Um dos engenheiros mais respeitados dos Estados Unidos. Decano da Escola de Engenharia de uma das universidades mais prestigiosas do mundo. Decide fazer algo que nenhum cientista sério deveria fazer. Decide testar se a mente humana pode dobrar a realidade física. Não em teoria. Não em filosofia. Em laboratório. Com máquinas. Com dados. Com estatística. Seu nome era Robert J. E o que ele descobriu durante os próximos 28 anos? A universidade nunca quis explicar. Bem-vindo ao Latice Brasil. O laboratório se chamava PEAR. Princeton Engineering Anomalies Research. Pesquisa de anomalias em engenharia de Princeton. Fundado em 1979 com financiamento privado, incluindo uma contribuição significativa de James McDonnell, fundador da McDonnell Douglas, um dos maiores fabricantes de aviões da história. Desde o início, o PEAR tinha uma única pergunta: a consciência humana pode influenciar diretamente sistemas físicos? Não por contato. Não por força. Não por nenhum mecanismo conhecido. Apenas por intenção. O experimento principal era elegantemente simples. Uma máquina. Um gerador eletrônico de eventos aleatórios. Pense nela como uma moeda digital que é lançada milhões de vezes por segundo. Cara ou coroa. 0 ou 1. Completamente aleatório. Os operadores, como o PEAR chamava os voluntários, sentavam na frente da máquina. Não podiam tocá-la. Não podiam falar com ela. Não podiam fazer nada além de querer. Querer que a máquina produzisse mais zeros. Ou mais us. Ou ficar neutro, sem intenção. E então, os dados eram registrados. Milhões de tentativas. Ao longo de anos. Os resultados não deveriam existir. Em mais de 2,5 milhões de tentativas. Com mais de 90 operadores diferentes. O PEAR encontrou desvios estatisticamente significativos do acaso, sempre correlacionados com a intenção prévia do operador. Quando o operador queria mais uns, a máquina produzia mais uns. Quando queria mais zeros, a máquina produzia mais zeros. O efeito era pequeno. Muito pequeno. Cerca de 0,1% de desvio. Mas consistente. Repetível. Acumulado ao longo de décadas de dados. O resultado final atingiu 7 sigma de significância estatística. Para entender o que isso significa, em física de partículas, 5 sigma já é suficiente para declarar uma descoberta. 7 sigma é extraordinário. A probabilidade de ser acaso era de 1 em 3,5 trilhões. Mas o PEAR não parou nos geradores aleatórios. Outros experimentos foram conduzidos. Um robô móvel, cujo caminho era controlado por uma máquina aleatória, era colocado em uma mesa redonda. A tarefa dos operadores era simples: mentalmente, atrair o robô, ou afastá-lo. Sem tocá-lo. Sem falar. Sem nada. Apenas intenção. O robô respondia. Não sempre. Não perfeitamente. Mas de forma consistente o suficiente para aparecer nos dados. Outro experimento testava componentes eletrônicos operando no limite de falha. Chips configurados precisamente no ponto onde poderiam começar a errar. A tarefa era aumentar ou diminuir mentalmente a taxa de erros. Os operadores conseguiam. Em graus pequenos. Mas mensuráveis. Repetíveis. E então o PEAR descobriu algo ainda mais perturbador. O efeito não dependia da presença física do operador. Experimentos de visão remota foram conduzidos. Um operador em Nova York. Um agente em outro estado, ou outro país. Escolhia um local aleatório e passava tempo lá. O operador, sem nenhuma informação, tentava descrever o local. Os resultados foram publicados em revistas científicas revisadas por pares. A precisão das descrições era estatisticamente impossível de ser explicada pelo acaso. Mas o que realmente abalou os pesquisadores foi outra coisa. Em alguns experimentos, os operadores influenciavam os geradores aleatórios. Antes de sentar na frente da máquina. Horas antes. Às vezes, dias antes. Como se a intenção viajasse no tempo.
Como se passado e futuro fossem mais conectados do que qualquer teoria física convencional permitiria. Robert já sabia o que estava arriscando. Era o decano de engenharia de Princeton, uma das universidades mais conceituadas do planeta. E ele estava publicando dados que sugeriam que a mente humana pode influenciar máquinas pelo pensamento. A administração de Princeton não gostava. Colegas o chamavam de vergonha para a instituição. Críticos apontavam falhas metodológicas. Questionavam os controles. Questionavam as estatísticas. Mas já respondia com mais dados, mais experimentos, mais rigor, mais anos. 28 anos. Quase 3 décadas de pesquisa contínua. Mais de 55 relatórios técnicos publicados. Tudo arquivado na biblioteca da universidade. E então, em fevereiro de 2007, o PR fechou as portas. Sem escândalo. Sem refutação dos dados. Sem nenhuma explicação satisfatória. Apenas, encerrou. Robert já disse em sua declaração final que quase 3 décadas de intensa experimentação deixavam pouca dúvida de que os fenômenos anômalos do PR eram válidos e significativamente correlacionados com variáveis subjetivas, como intenção, significado e ressonância. E que a ciência contemporânea precisaria ou excluir esses fenômenos do seu campo, ou ampliar sua metodologia para abraçar a experiência subjetiva de forma sistemática. Princeton escolheu a primeira opção. O laboratório foi incorporado a uma organização independente chamada ICRL, International Consciousness Research Laboratories. Fora dos muros da universidade. Fora do alcance dos rankings acadêmicos. Fora da conversa oficial. O que o PR descobriu é impossível de ignorar. E fácil de descartar. Impossível de ignorar porque os dados existem. Milhões de tentativas. Décadas de resultados consistentes. Publicações em revistas científicas de referência. Fácil de descartar porque ninguém quer lidar com as implicações. Se a intenção humana pode influenciar máquinas aleatórias, então a fronteira entre mente e matéria não é onde pensamos que está. Se os efeitos aconteciam antes do experimento, então o tempo não funciona da forma que aprendemos. Se casais e duplas emocionalmente conectados produziam efeitos maiores do que indivíduos sozinhos, então a conexão entre consciências tem peso físico mensurável. Isso não é misticismo. São dados de uma universidade Ivy League, coletados por engenheiros e físicos, com metodologia publicada e disponível para verificação. Jacobo Greenberg conhecia o trabalho do PR. A teoria sintérgica e os resultados de Princeton apontavam para o mesmo lugar. Que o universo não é feito de objetos separados, mas de um campo contínuo onde mente e matéria se encontram. Onde intenção tem peso. Onde consciência não é passageira, mas participante ativa da realidade. 2 continentes. 2 laboratórios. 2 décadas diferentes. A mesma conclusão incômoda. No próximo episódio do Latice Brasil, vamos investigar os experimentos de visão remota da CIA e do Exército Americano. O Projeto Stargate. 20 anos de experimentos classificados. Espiões treinados para ver com a mente. E documentos desclassificados que provam que o governo dos Estados Unidos acreditava no que a ciência oficial ainda se recusa a admitir. Inscreva-se no canal. Ative o sino. A Latice conecta tudo, inclusive você.